Olá, meu nome é André Orbacan. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Histórias para Ler o Mundo, uma parceria com o Colégio Caminhar. Como você já vem acompanhando, nós estamos falando sobre as histórias de boca, as histórias do folclore. E a história que vou contar hoje é uma história que não é tão conhecida assim, mas que é extremamente importante para o nosso folclore. Às vezes a gente vai ouvir falar dela como a história do bichão, mas eu prefiro aquela que fala como o esquartejado. Então, vamos nessa aventura. Se tem uma coisa que ninguém gosta nesse mundo, é de gente que é suvina. Sabe, suvina? Aquele que não abre a mão para nada. Aquele que não gasta dinheiro, só gosta de acumular o dinheiro. É suvina isso. Suvina, aquele que todo mundo sabe que tem, mas que não divide com ninguém. Suvina é o nome disso. E tinha um Zé que chamava de Suvina. É o Zé Suvina. Ninguém gostava muito do Zé. Mas o Zé Suvina sempre estava lá. Sempre estava lá no barzinho bebendo uma com os compadres, com as comadres. O Zé Suvina era daquele que fica devendo para os outros, mesmo quando tem dinheiro no bolso. É, o Zé Suvina era desses. E certa vez, Zé Suvina estava ouvindo a conversa dos homens no bilhar. Quando ele ficou sabendo de uma história do folclore local, ali no interior de São Paulo. Falavam que existia um homem que era Suvina, mas não era o Zé, era um outro homem que era Suvina. Esse homem que era tão Suvina, mas tão Suvina, mas tão Suvina, eu acho até que eles contaram a história pro Zé Suvina ouvir e levar como exemplo. Ele tinha vivido uma vida, sim, de certo luxo, mas acabou sozinho, nunca casou porque não queria gastar o dinheiro com ninguém, nem dividir com ninguém. Construiu uma bela de uma casa, mas ó, morreu. Ele morreu. E sabe o que aconteceu quando ele morreu? Ele deixou um tesouro escondido na casa. Procuraram, mas nunca acharam aquele tesouro. E não adiantou nada ele guardar isso pro fim da vida, porque morto não leva tesouro para casa. O Zé Suvino ouviu aquilo e, em vez de ter como exemplo e pensar em usar sua fortuna, em dividir as coisas que tinha, não. Ele pensou o quê? Vou na casa do Suvina, acho o tesouro e fico ainda mais rico e ainda guardo esse tesouro. E ele ficou ali ouvindo a conversa. E os homens falavam: Ah, a casa não é difícil de achar, não, é só seguir pela estrada. É uma casa velha caindo aos pedaços. Mas mesmo assim, velha caindo aos pedaços, ela é uma casa bem conservada porque as plantas não cresceram e não tomaram conta da casa. Os bichos, os bichos não entraram lá, não. Dizem que tem uma coisa estranha lá. Dizem que tem uma coisa que coloca tudo quanto é vivo para fora. E o Zé esfregou a mão e falou: Ah, é pra mim. Se ninguém entrou, o tesouro tá lá. Ouviu, anotou e não chegou nem o final do dia, não esperou. Foi. Andou pela estrada e encontrou facilmente a casa. Do jeito que tinha falado, meio caindo aos pedaços, mas sem as folhas nascendo por cima. Ele entrou pela casa e realmente não tinha bicho. Não tinha rato, não tinha barata, não tinha raposa, não tinha... Ah, mas tinha aranha. A aranha tinha... Ah, tinha de monte. As aranhas, elas faziam aquelas teias. Elas ocupavam o lugar inteiro. E a casa estava meio inteirona ainda. Tinha os móveis, tinha sofá, tinha mesinha, tinha fogão, tinha cama, tinha guarda-roupa. Tudo com lençol branco em cima, assim, cobrindo, sabe? O Zé Suvina também olhou para aquilo e percebeu que ia ser mais difícil do que ele achou que seria, porque a história também falava uma coisa que era muito importante.
Aquele que entrasse na casa tinha uma noite para encontrar o tesouro. E se não encontrasse tesouro, ele ia ser engolido pela casa e condenado como o Suvino original. Então, quando o Zé olhou tudo aquilo, ele falou: ih, vou ter trabalho. E começou a procurar. E procurou, levantou o sofá, olhou em cima do sofá, olhou debaixo da mesinha, olhou debaixo do fogão, olhou atrás do fogão, olhou no guarda-roupa, olhou na cama, olhou em tudo quanto é lugar. As horas foram passando, a madrugada foi chegando e o Zé Suvina foi se desesperando. Ai, eu tenho que encontrar. Olhou na lareira, não estava na lareira. Ai, eu tenho que encontrar. Olhou debaixo da escada, não estava debaixo da escada. Ai, eu tenho que encontrar. Olhou atrás dos quadros e não estava atrás dos quadros. Bem, já ia amanhecer em poucas horas. Zé Suvina percebeu que ele tinha caído numa armadilha e que aqueles lá da cidade não gostavam muito dele. Mesmo assim, ele falou: se vou morrer aqui, eu vou morrer com gosto. E tinha uma cama lá no quarto de cima que estava inteirona, com colchão de mola e tudo. Ai, como era confortável aquela cama. E ele falou: vou dormir nas últimas horas da minha vida. Deitou e dormiu. Mas não dormiu nem 5 minutos. Ele ouviu um barulho lá embaixo. E o barulho era uma voz. E a voz falava: olha que eu caio. Zé Suvina desceu então as escadas, meio desconfiado. Talvez fosse fantasma. Mas talvez fosse os caras da cidade querendo assustar ele. Então, ele olhou, 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 olhou e nada. E ouviu novamente: olha que eu caio. Olhou, 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 olhou e nada. E ouviu novamente: olha que eu caio. Olhou, 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 olhou. E já sem paciência com aquilo, ele disse: então caia! E foi nesse momento que do teto despencou uma perna. Uma perna. Uma perna cabeluda de homem. Uma perna grande. Com pé e tudo. E toda ensanguentada onde tinha sido cortada ali. O Zé Suvino olhou para aquele e falou: ai, que nojo. Minhas últimas horas de vida e eu aqui, olhando uma perna decepada. Ele então arrastou a perna para o cantinho e voltou a subir. Lavou a mão, porque tinha sujado aquela perna suja, né? E tentou dormir. Mas ouviu de novo lá embaixo: olha que eu caio. Desceu. Olhou, olhou, olhou. Nada. Olhou, olhou, olhou. Nada. Então que caia. E caiu mais uma perna. E não era do mesmo lado, não. A segunda que caiu era a esquerda, diferente da primeira, que era a direita. O Zé Suvino olhou e falou: ah, já sabia que isso ia acontecer. E arrastou a perna pro cantinho, subiu novamente, ouviu novamente: olha que eu caio. Ó, mas eu vou resumir a história porque isso aconteceu muitas vezes. E aí caiu um braço, aí caiu outro braço, aí caiu um tronco assim, um peito. E o Zé Suvina arrastando pro cantinho, falando: haja paciência, vai ficar caindo até quanto essas coisas, essas partes de corpo aqui. Que coisa mais chata. Subiu, tentou dormir, novamente ouviu: olha que o cara desceu. Falou: que cai então. E quando ele fez isso, caiu bem na mão dele uma cabeça. E a cabeça que caiu assim, tava meio morta assim, ó. Abriu o olho e olhou pro Zé Suvina, que soltou a cabeça na hora. E quando ele soltou a cabeça caiu no chão e saiu rolando. E aí ela encaixou no tronco. Os braços encaixaram no tronco, as pernas encaixaram no tronco, tudo encaixou no tronco. E aí se levantou. Aquele homem que estava todo cortado, que agora estava todo inteiro. E Zé Suvino olhou aquilo, não gostou do que viu, porque o homem estava pilado. Aí daí ele falou assim: ah, Fê Maria, se cobre, homem. E deu um lençol que estava lá em cima do sofá e o homem se cobriu. O Zé Suvina sabia que logo, logo ia amanhecer.
Mas não dava pra disfarçar que aquele corpo que estava todo cortado, que agora estava todo inteiro, não tinha caído lá, né? E aí ele perguntou: o que você quer? O que eu quero? Eu quero o que você quer. E o que eu quero? O que você quer? Você quer paz? É mesmo, é isso que eu quero? É mesmo. E eu quero paz. É mesmo, é isso que você quer? É mesmo. E como que você vai ter paz? Olha, Zé, eu sou o famoso Sovina que morou nessa casa e devo dizer para você que antes de morrer eu escondi um tesouro, mas isso foi a minha grande maldição. Estou eu aprisionado como uma alma penada nessa casa. E preciso que você tire esse fardo de minhas mãos e leve esse tesouro. Olha que coincidência, também preciso levar o seu tesouro, rapaz. E vai amanhecer, então me conta rapidinho como é que eu levo esse tesouro. O tesouro está enterrado debaixo da cama, mas veja bem. Para que você não seja amaldiçoado, você precisa obedecer algumas regras. Tá bom, alma, conta logo como é que eu vou tirar esse tesouro daqui. Você deve pegar o tesouro, dividi-lo exatamente no meio. E metade desse tesouro é seu. Ah, mas que eu gostei de ouvir isso, rapaz. E aí o resto? O resto, a metade da metade, você dará a uma pessoa muito pobre. Ah, tá bom. E aí a outra metade? A outra metade da outra metade, você dará a uma pessoa esquecida. Olha, para alguém que estava morrendo, agora eu estou rico, então dá licença que eu vou. E quando ele falou dá licença que eu vou, o Suvina desapareceu, sumiu no ar. E o Zé tirou o tesouro que estava debaixo da cama. Ufa, antes de amanhecer. Então ele separou metade como a alma tinha falado para ele separar. E a outra metade ele dividiu em duas partes, como a alma tinha falado para ele dividir. E aí ele pensou: puxa vida, eu preciso dar para alguém pobre isso. Alguém pobre, alguém pobre. Olha, antes de achar esse tesouro, eu era pobre. Então eu acho que como esse tesouro não é meu ainda, eu posso pegar essa metade da metade para mim, porque eu sou pobre. Ah, mas que coisa boa! E colocou na sua parte. Ficou a outra parte para alguém que era esquecido. E ele pensou e falou: esquecido. Ah, olha aí eu pensando aqui em alguém esquecido e não lembrando de mim mesmo. Se eu não lembro de mim mesmo, eu fui esquecido e eu sou esquecido comigo mesmo? Ah, eu sou esquecido. E pegou a outra parte. Guardou tudo no baú de novo e levou embora. E foi aí que Zé Suvina subiu na vida, ficou rico, consertou a casa dele, comprou uns cavalos, comprou uns boi. As meninas olhavam para ele porque queria casar com ele. E o Zé Suvina viveu assim bem. Um dos cavalos dele, inclusive, era um cavalo de raça. Um cavalo bonito de competição. E certo dia ele estava andando na estrada ali, quando de repente o cavalo disparou. E correu. E o Zé Suvina puxava os arreios e o cavalo não parava. Ele subiu um morro, foi perto do desfiladeiro. E o Zé Suvina puxava e o cavalo não parava. E quando chegou perto do desfiladeiro, ele falou assim: olha que eu caio! E foi aí que uma voz lá do céu gritou: que caia! O cavalo parou. E quando o cavalo parou, Zé Suvina, ó, caiu. E foi rolando. E conforme ele foi rolando, foi batendo nas pedras. O braço foi cortado fora e o outro braço também, as pernas também e a cabeça também. E ele ficou todo repartido ali embaixo. Dizem que ele gastou uma parte pequena do tesouro que era muito grande e que o resto ele deixou escondido numa casa.
Dizem também que a casa do esquartejado caiu depois que ele tirou o tesouro de lá. Mas a casa dele ficou inteira. E as plantas, depois que ele morreu, não cresceram em volta dela, nem os bichos entraram lá. E as pessoas que tentaram tomar posse da casa desapareceram. Dizem também que todo mundo que entra lá ouve uma voz que fala: olha que eu caio! E que aquele que achar o tesouro, esse vai poder fazer muita coisa. E aí? Vamos caçar esse tesouro?